E se chegasse um momento de sua vida em que uma decisão que você tomasse afetaria o mundo inteiro? Uma decisão que, depois de tomada, não teria mais volta. E dependendo da decisão que você tomasse, você exterminaria a vida na face da Terra. Bilhões de vidas em suas mãos. Você teria apenas 15 minutos para se decidir. Bastava apenas apertar um botão. Pois essa situação realmente aconteceu com o russo Stanislav Petrov. Por 15 minutos ele teve que tomar uma decisão na qual envolvia o futuro do mundo inteiro. E graças à sua frieza e raciocínio rápido, ele evitou a morte de todos nós. E é essa história que eu vou contar no vídeo de hoje. Mas antes quero pedir a sua ajuda para alcançar a marca de 10 mil inscritos. Inscreva-se no canal para ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo se você já teve que tomar alguma decisão em sua vida que afetaria a vida de outra pessoa. Petrov nasceu na Rússia, no ano de 1939. Ele já vinha de uma família de militares, pois seu pai foi piloto de caça durante a Segunda Guerra Mundial e a sua mãe tinha auxiliado na área de enfermagem. Ainda jovem, ele cursou e se formou na Faculdade de Engenharia da Força Aérea Russa. Depois de se formar, ele decidiu seguir carreira na Força Aérea. A sua primeira tarefa foi auxiliar em uma organização que fazia a supervisão do novo sistema de alertas antecipados de ataques de mísseis. Anos depois, em 1983, ele, que já tinha a graduação de tenente-coronel, era o oficial responsável naquele dia 26 de setembro, em época de Guerra Fria, em que países se ameaçavam com armas nucleares. Dias antes, eles haviam derrubado um Boeing 747 sul-coreano, que resultou na morte de 269 pessoas que estavam a bordo. Naquele dia, a tarefa do coronel Petrov era observar a partir de uma rede de satélites possíveis ataques de mísseis contra a extinta União Soviética. E caso algo fosse detectado, ele deveria rapidamente notificar os seus superiores. A estratégia da União Soviética seria lançar um contra-ataque nuclear em massa e sem precedentes contra os Estados Unidos, que com certeza revidaria na mesma proporção. Alguns minutos após a meia-noite, os computadores começaram a indicar que um míssil americano estava se deslocando rapidamente em direção à União Soviética. Apesar de muita pressão para que Petrov contra-atacasse com mísseis nucleares de destruição em massa, ele afirmava após uma análise no computador que tudo aquilo seria um erro, pois ele deduziu que os Estados Unidos jamais lançariam apenas um míssil em direção à União Soviética. Se fosse um ataque americano, seria um ataque em massa, e eles lançariam diversos mísseis. E que, além disso, o sistema não seria totalmente confiável. Por isso, ele resolveu esperar e considerar o alerta do sistema como um falso ataque. Mas o pior ainda estava por vir, pois algum tempo depois, os computadores lançaram um novo alerta de um segundo míssil que teria sido lançado. E logo depois, um terceiro, um quarto e um quinto míssil. Mas o coronel Petrov ainda acreditava em um erro do sistema e rapidamente começou a procurar outras fontes que poderiam comprovar a sua suspeita. Mas infelizmente os radares terrestres da União Soviética não tinham a capacidade para detectar mísseis além do horizonte. E quando os radares terrestres pudessem identificar e validar aquele ataque, já seria tarde demais. Após mais uma análise, ele percebeu que, se estivesse errado, em poucos minutos, uma chuva de mísseis americanos estaria caindo sobre o solo da União Soviética. Ele decidiu confiar em suas análises e também em sua intuição. Mesmo com muita pressão, ele afirmou que todos os indicativos eram falsos e que aquilo seria um falso ataque devido a um erro do sistema. Após alguns minutos de muita tensão e muito nervosismo, a análise feita por Petrov foi confirmada e todos perceberam que realmente se tratava de um falso ataque. E que naquele dia uma guerra nuclear de proporções apocalípticas tinha sido evitada. O mais curioso é que aquela noite não estava agendada para que Petrov estivesse ali, de guarda comandando a equipe, pois não era o seu plantão,
Se Petrov não estivesse ali naquela noite, seria muito provável que outro comandante que estivesse ali tomasse uma decisão contrária e lançaria um ataque em massa, que seria prontamente revidado pelos Estados Unidos. Depois de ter evitado um desastre nuclear, Petrov ainda teve que se explicar, pois ele desobedeceu a ordens expressas referentes ao protocolo militar. Após vários depoimentos sobre a sua conduta durante aquela noite, decidiram que ele não era mais um oficial militar confiável. O exército soviético não o puniu pela decisão que tomou naquela noite, tampouco lhe parabenizou por ter evitado um desastre. Suas atitudes naquela noite acabaram revelando que havia várias imperfeições no sistema de defesa da União Soviética, e tudo o que tinha acontecido deixou seus superiores muito encrencados. Eles fizeram de tudo para o arquivamento de toda a papelada e documentos daquela noite, para encobrir o que realmente tinha acontecido. E ele, que tinha uma carreira exemplar, muito promissora, foi tirado daquele posto e foi realocado para um posto muito inferior, onde não teria que lidar com decisões importantes. E após algum tempo, foi definitivamente afastado das suas funções. Petrov, após o afastamento, continuou vivendo na Rússia e recebia uma pequena pensão por seus serviços prestados. Ele vivia na pobreza, pois o que ganhava era realmente muito pouco. Quando perguntado sobre o assunto, ele sempre dizia que não se considerava um herói pelo que havia feito naquela noite. Mas tempos depois, ele recebeu, no dia 21 de maio de 2004, um prêmio de uma associação californiana, que lhe deu um troféu em reconhecimento à sua análise e discernimento naquela noite, em que evitou uma catástrofe nuclear. O que aprendemos de verdade com essa história é que decisões, quanto mais importantes, devem ser pensadas várias vezes, pois Petrov tinha apenas 15 minutos para decidir, e com toda a sua experiência e intuição, ele evitou uma catástrofe. Então, vamos pensar bastante antes de tomarmos decisões que poderiam nos ferir ou ferir o nosso próximo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E aperte o sininho das notificações para estar sempre por dentro das novidades do canal. Um abraço a todos e até a próxima.